Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Nessa aula vamos dar continuidade à última aula, ou seja, vamos usar a intertextualidade temática para falarmos sobre um tema que é muito importante para os dias de hoje, o tempo. Isso porque o comentário que nós mais recebemos sobre a prova do Enem no nosso canal foi de pessoas que não conseguiram administrar o tempo. Quando viram, já não tinha mais tempo para fazer a prova. Reparem que no momento que vocês recebem a prova e tem um tempo para fazer a prova, vamos dizer assim, de 4 horas, vocês têm que fazer a prova vigiados pelo tempo. O fiscal às vezes avisa quanto tempo vocês ainda têm. Vocês têm que terminar nesse tempo. É natural que vocês tenham sido surpreendidos. Como eu já falei na última aula, a ditadura do relógio nem sempre existiu. Na época de Leonardo da Vinci e Camões, ninguém se preocupava com o tempo. Como seria bom viver naquela época, não é verdade? Pois eu tenho minhas dúvidas. Era uma época em que, de tão precária que era a ciência, assim como a tecnologia, não era possível se comunicar como nós fazemos hoje em dia. Se quisermos mandar uma mensagem para uma pessoa que está lá no Japão, conseguimos, é só usarmos a internet. Em 1500, quando Cabral chegou ao Brasil, em que pediu para o escrivão Pero Vaz de Caminha escrever uma carta para o rei falando sobre a terra, não havia internet. Então a carta contou com a embarcação da época para ser levada até o rei. A viagem de caravela levava entre 3 e 5 meses. Imaginem, hoje em dia não se demora nem um dia para ir do Brasil até Portugal. Chamamos de quinhentismo o período literário que enquadra Pero Vaz de Caminha, o escrivão que, ao chegar com Pedro Álvares de Cabral para o Brasil, foi responsável pelo primeiro documento escrito por um europeu sobre as terras brasileiras. Pero Vaz escreveu minuciosamente a terra, desde o quadro natural, como a fauna e a flora, como também falou sobre o povo que habitava, os índios, descrevendo sua nudez, os costumes e os rituais religiosos. Depois da carta de Pero Vaz de Caminha, outros relatos também foram escritos, como os de Pero Lopes de Souza e Gabriel Soares de Souza, entre outros. Também faz parte do quinhentismo a literatura jesuítica escrita pelos jesuítas, que eram os portugueses que adentravam o território brasileiro para catequizar os índios, ensinando-os a ler e escrever e criando as primeiras escolas. Enquadrado como principal nome da literatura jesuítica, José de Anchieta escreveu uma série de autos, que eram peças teatrais que falavam sobre passagens e cenas bíblicas, adequando-as à cultura indígena. Isso foi feito, é claro, para auxiliar o trabalho de catequese. Voltando a vocês que quando viram, perceberam que não tinham mais tempo suficiente para fazer toda a prova. É natural que vocês tenham sentido aquela angústia. E agora? O que vai ser do vestibular? O vestibular já era. Mas em outras épocas, o homem também viveu angústias relativas ao tempo. Na época do Barroco, por exemplo, havia o conflito entre as ideias do Renascimento e as ideias da Contra-Reforma. Chamamos de Barroco o período literário que teve como contexto a Contra-Reforma da Igreja Católica como reação à Reforma Protestante de Martinho Lutero. Podemos utilizar as pinturas que eram feitas pelos artistas europeus da época para ilustrar como isso ocorria nas artes plásticas, notando o conflito entre a luz e a sombra, entre preto e branco, etc., ou seja, exatamente o que o homem vivia naquela época, conflito. E que conflito era esse? O conflito entre os ideais do Renascimento de um modo geral com o teocentrismo medieval, que estava sendo retomado por ocasião da Contra-Reforma para a Igreja se contrapor aos princípios defendidos por Lutero. Um nome importante do Barroco em Portugal foi Frei Antônio das Chagas, que escreveu um poema sobre a angústia relativa ao tempo. Deus pede hoje estrita conta do meu tempo.
e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para ter minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, tendo tempo, fazer conta. Hoje quero fazer conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta, pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu o não ter tempo. No Brasil, o barroco ocorreu no contexto do ciclo da cana-de-açúcar, mais precisamente na Bahia. O homem daquela época vivia um conflito existencial. O que aconteceria com ele depois que ele morresse? Os ideais antropocêntricos do Renascimento também entravam em conflito com o teocentrismo, por ocasião da Contra-Reforma. Essa era uma das grandes angústias existenciais, de modo que Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, considerado o principal autor barroco brasileiro, pedia perdão a Jesus Cristo por sua vida profana e mundana, entre prostitutas, através de sua poesia. O segundo nome mais importante da literatura barroca brasileira é Padre Antônio Vieira, que utilizava a linguagem rebuscada e elaborada para escrever textos em prova, no caso os sermões, que representavam o conceptismo na literatura brasileira, ou seja, o jogo de ideias que o poeta transmite, ao mesmo tempo fazendo uma crítica ao cultismo, que é o jogo de palavras usado pelo poema. Ninguém consegue passar a perna no tempo. Se nós fizéssemos isso, estaríamos passando a perna em nós mesmos. Mas nós podemos fazer outra coisa, aproveitar o momento presente. Vocês que estão estudando para concurso devem aproveitar o máximo o momento do estudo. E também o tempo de lazer que vocês tiverem. Vocês devem aproveitar para desfrutar da melhor maneira possível. Nós temos várias tarefas no dia a dia. Muitas delas nós temos que fazer depressa. E isso acaba carregando também os momentos prazerosos da vida. É uma pena, vocês não acham? Com isso, quase nunca nós damos conta da beleza que está ao nosso redor. A natureza, os animais, as pessoas. Pois a ideia de que nós devemos prestar mais atenção ao que está ao nosso redor foi uma ideia que guiou a escola literária que surgiu em meados do século XVIII, que foi o arcadismo. O arcadismo surgiu como estética literária do iluminismo que ocorria na Europa. Já considerava ultrapassada as ideias da Contra-Reforma, sendo também chamado de neoclassicismo, valorizando a natureza e as cenas de campo. Isso porque buscava o equilíbrio, diferente do barroco que expressava os conflitos existenciais. No Brasil, o arcadismo esteve ligado ao ciclo da mineração. Depois de quase 2 séculos de colonização, finalmente os portugueses encontraram ouro aqui no Brasil. O arcadismo também esteve ligado à Inconfidência Mineira, um movimento contra os pesados tributos que Portugal cobrava do Brasil colônia. A maioria dos escritores dessa escola literária eram inconfidentes, mas nós sabemos que o movimento não deu certo. Os poetas tiveram que deixar o país enquanto que Tiradentes foi preso e enforcado. O arcadismo buscava a simplicidade, uma inspiração na arte clássica da cultura greco-romana, fazendo com que a convivência com a natureza ocorresse de forma harmônica. O arcadismo ocorreu, pois, em Minas Gerais. Cada poeta desse período dava voz a um pastor que tinha uma vida bucólica e encarava o amor de forma superficial e galante, cortejando a mulher, mas não dando voz à emoção, como os românticos fariam no período seguinte. O bucolismo arcade é uma característica importante, a ideia do homem integrado à natureza. Também o pastoralismo é outro ponto importante, a imagem do pastor cuidando das ovelhas em pleno campo. O retorno à antiguidade greco-romana
levou ao uso de antigas expressões do latim, como carpe diem, aquela ideia de aproveitar o dia. Outra expressão dessas foi o fugere urbem, fugir da cidade no sentido de ir para o campo, longe de toda aquela agitação da cidade. Também inutilia truncate, que significa truncar o inútil, como se deve fazer na prova de redação. Entendem agora porque não se pode ultrapassar um determinado número de linhas? Isso é a herança histórica do arcadismo. Um excesso de linhas prejudica o texto como um todo, porque expõe muitas informações desnecessárias. E com todas as características já discutidas, como prova da simplicidade e da comunhão com a natureza, surge a produção lírica do arcadismo, feita por autores que usavam nomes fictícios, pseudônimos, para que não fossem reconhecidos. O primeiro desses autores foi Cláudio Manuel da Costa, sob o pseudônimo de Glauceste Saturnio. Ele falava sobre os pastores que andavam pelo campo acompanhando uma pastora em harmonia com a natureza. O segundo autor árcade mais importante foi Tomás Antônio Gonzaga, sob o pseudônimo de Dirceu. Ele seguiu uma linha semelhante a Cláudio Manuel da Costa. Também houve a produção épica do arcadismo, que também se referia a grandes feitos heróicos, com uma simplicidade e humildade que não se via na épica de Camões, nem tampouco nas novelas de cavalaria da Idade Média ou na mitologia greco-romana. Nessa produção, Basílio da Gama escreveu o Uruguai, onde narra a guerra dos índios Guarani na região do Rio Grande do Sul contra as tropas luso-espanholas. O herói dessa narrativa é um homem branco. Já Frei Santa Rita Durão escreveu Caramuru, falando sobre o naufrágio de Diogo Álvares e sua captura pelos indígenas locais. A mensagem final dessa videoaula é: aproveitem o dia da melhor maneira. Carpe diem, como diziam os árcades. Não se deixem dominar pela angústia, como os barrocos faziam. Reparem como a informação chega até vocês em uma velocidade muito maior do que na época de Pero Vaz de Caminha. Por isso, façam das informações que chegarem até você o melhor, para que elas ajudem você no estudo. Bem, nessa aula nós usamos a temática sobre o tempo para contar a história da literatura colonial brasileira, os 3 primeiros séculos da nossa literatura. E na próxima aula nós vamos continuar a falar sobre a temática do tempo para contarmos a história da escola literária que veio logo depois, que foi o romantismo. Vocês que fizeram prova de concurso, eu quero pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. Para todos vocês, o canal deseja boa sorte. O Aprenda Língua Portuguesa vai ajudar você a fazer a tua prova de vestibular ou concurso. Lembramos que qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através do Google+, seja através de nossa fanpage no Facebook. Aliás, você pode nos escrever para fazer elogios, comentários, críticas ou até reclamações sobre as nossas videoaulas. Se vocês não estão gostando, se elas não estão valendo, nós queremos saber por quê. A missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas e principalmente a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, vocês estão ajudando nosso canal a ser feito. Para terminar, eu quero convidar vocês que ainda não se inscreveram que façam isso. Basta clicar nesse link que não está disponível em plataformas móveis como celulares. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.